De volta ao passado. E este passado especificamente é dia 11 de agosto de 1940, em Berlim, Alemanha. Vamos saber o que viveu William Shirer neste dia. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro Diário de Berlim para você. Berlim, 11 de agosto de 1940. Há vários dias que turmas de trabalhadores têm estado ocupadas com a ereção de novas arquibancadas na Pariser Platz, em frente ao meu hotel. Ainda hoje passaram o dia todo a pintá-las, instalando depois duas enormes águias douradas sobre elas. Em cada um dos extremos das arquibancadas, estão construindo gigantescas reproduções da Cruz de Ferro. Atualmente, o que se diz nos círculos do partido é que Hitler tem tamanha certeza do fim da guerra, pela invasão da Inglaterra ou por meio de uma paz negociada com o governo de Londres, que ordenou que a construção dessas arquibancadas esteja terminada antes do fim do mês, para a grande parada da vitória pela porta de Brandenburg. Mal sabia ele que essa guerra ainda ia durar 5 anos, hein? Funk, falando hoje cedo em Königsberg, aplaudiu calorosamente o coronel Lindbergh pela seguinte declaração, abre aspas, se os ricos tornam-se demasiadamente ricos e os pobres demasiadamente pobres, então deve-se fazer alguma coisa, fecha aspas. Exatamente o que eu disse há tempos, observou Funk. Mais tarde, o dia de hoje presenciou o maior combate aéreo travado ao longo do litoral inglês. As cifras alemães sobre as perdas inglesas passaram toda a tarde crescendo. Primeiro, a Luftwaffe anunciou que tinham sido abatidos 73 aparelhos britânicos contra 14 alemães. Depois, 79 a 14. Finalmente, já por volta da meia-noite, as perdas eram de 89 a 17. Na realidade, quando somei as cifras que nos foram fornecidas pelos alemães durante a tarde e a noite, cheguei à conclusão de que subiram a 111 os aviões ingleses derrubados. A Luftwaffe está mentindo com tanta pressa que nem se lembra de somar com exatidão. Berlim, 13 de agosto de 40. Hoje foi o terceiro dia do grande ataque aéreo em massa contra a Inglaterra. O resultado de ontem, tal como anunciado pela Luftwaffe, foi de 71 aviões ingleses abatidos contra 17 alemães. Esta noite, as perdas do terceiro dia sobem a 69 a 13. Cada dia os números apresentados pelos ingleses, segundo a BBC, são exatamente o contrário. Desconfio de que as cifras de Londres são mais verdadeiras. Amanhã devo sobrevoar a zona do canal, juntamente com outra meia dúzia de correspondentes. Não sabemos se nos levarão até lá para assistir à invasão da Inglaterra, lançada por Hitler, ou se apenas para apreciar os ataques aéreos. Esses jornalistas são muito doidos, né? Porque os combates estão se dando ali no Canal da Mancha, entre a Europa continental e a Grã-Bretanha. E eles vão para sobrevoar este mesmo local. A guerra é muito distante da minha realidade, né, então eu acho isso meio assustador. Num avião de transporte entre Berlim e Gand, 14 de agosto. Gand é uma cidade na Bélgica, eu não sei exatamente como pronunciam, Ghent em inglês ou mas em francês é mais ou menos Gand, por isso eu escolhi essa pronúncia. Ontem à noite tivemos o nosso primeiro alarme antiaéreo depois de muito tempo. O sinal foi dado exatamente às 2 da madrugada, pouco depois de ter chegado da minha última irradiação. Tess, que há dias se encontra em Berlim, e eu ficamos acordados para ver as explosões, mas nada vimos. Partimos de Staaken às 10h45 da manhã,
voando a cerca de 150 metros, para que fôssemos facilmente identificados pelas baterias antiaéreas alemães. Elas têm derrubado tantos aparelhos alemães. Neste momento, vemos Antuérpia ao norte e o piloto está manobrando para descer. Acabamos de passar um mau bocado. 2 caças mergulharam sobre nós, saindo das nuvens. Pensamos que se tratasse de Spitfires da RAF. Ainda outro dia, os ingleses abateram o aparelho em que um general alemão viajava de Paris para Bruxelas. Felizmente, trata-se de 2 Messerschmitts que, logo que reconhecem o nosso avião, mudam de rumo e desaparecem. Agora o piloto procura descobrir o campo de pouso, uma tarefa nada fácil diante da forma pela qual eles estão camuflados. Olha aí o perigo. Gand, Bélgica, 14 de agosto. A camuflagem do aeródromo é magnífica. Ainda dos ares, pude verificar que ele se parece a qualquer outro terreno das redondezas, com estreitos caminhos que o atravessam de forma irregular, tal como se tratasse de um terreno cultivado. Todos os aviões militares que estão em terra dispõem de seus próprios hangares provisórios, construídos de redes especiais recobertas de folhagens. Vigas de madeira sustentam as redes. Por trás e de ambos os lados estão amontoadas pilhas de sacos de areia para proteger os aparelhos contra os estilhaços. Esses hangares são construídos com tanta habilidade que duvido de que alguém os possa perceber, voando a mais de 300 metros de altura. O campo de pouso propriamente dito não é muito amplo, mas os alemães trabalham febrilmente para aumentá-lo. Grupos de trabalhadores belgas estão atarefados, olha quem chegou. Vem cá. Vamos tentar ler aqui com a presença do Simba. Me perdi, vamos lá. Grupos de trabalhadores belgas estão atarefados na demolição dos edifícios adjacentes. Diversas vilas pertencentes a proprietários do lugar. Um simples exemplo de como os belgas estão sendo obrigados a auxiliar os alemães na guerra contra a sua antiga aliada, a Inglaterra. Segundo pude observar, uma forma pela qual os alemães procuram ocultar os seus aviões é a de construir algumas bolsas, entre aspas, pequenas clareiras, situadas a certa distância do campo de pouso. Caminhos estreitos conduzem do aeródromo até lá. Dos lados dessas bolsas estão as filas de aviões ocultas. Opa. Desculpe, tem um serzinho aqui carente. Caminhos estreitos conduzem do aeródromo até lá. Dos lados dessas bolsas estão as filas de aviões ocultos sob as árvores. Olhando de cima, será extremamente difícil descobrir as pequenas clareiras, podendo-se bombardear violentamente o aeródromo sem tocar sequer nos aparelhos ocultos. Gand tem, para mim, um certo interesse romântico, pois recorda-me os meus estudos de história no colégio, narrando a assinatura do Tratado de Paz que pôs fim à nossa guerra de 1812 nesta cidade, numa véspera de Natal. A acreditar nas telas dos pintores da época, uma cidade flamenga devia ser um lugar extremamente pitoresco em vésperas de Natal. Foi aqui que os delegados ingleses e norte-americanos chegaram vagarosamente a um acordo para a cessação de uma guerra que nenhum dos dois lados desejava. O Natal estava chegando, a neve cobria os caminhos estreitos, batidos pelo vento. Os pares patinavam sobre as águas geladas dos canais e todos comiam e bebiam à vontade. Além disso, o dia de Natal era um momento muito próprio para concluir a paz. Indeed. Mas naquele tempo não havia rádio nem cabo submarino através do Atlântico. Assim,
A América somente veio a ter ciência da paz 3 meses depois. Enquanto isso, Jackson continuava a lutar em New Orleans. New Orleans. Reunimos-nos no suntuoso salão da vila de um comerciante de açúcar que os alemães tinham ocupado. Estávamos à espera dos automóveis que nos deveriam conduzir até a frente de batalha. Alguém se esquecera de pedi-los antecipadamente. O Dr. Fröhlich, do Ministério da Propaganda, a quem chamamos o idiota, um alemão enorme, pesadão, de raciocínio difícil, bom gênio, com um diploma de Harvard e uma mulher norte-americana, nunca consegue tomar uma decisão qualquer. Assim ficamos à espera dos automóveis, enquanto os pilotos alemães nos servem algumas bebidas tiradas da magnífica adega do dono da casa. Isso aqui me lembra mais uma vez um livro que eu tive, perdi, mas já comentei aqui que é um livro sobre os vinho e a guerra, e como os alemães roubavam as adegas francesas e como o movimento de resistência francês trabalhava para esconder essas adegas e salvar seus vinhos. Como os carros estejam custando a chegar, tomamos um ônibus e vamos dar umas voltas pela cidade. Gant não é tão romântica como eu supunha. É uma cidade cinzenta, baixa e industrial. Muitos soldados alemães pelas ruas, comprando os últimos artigos das lojas com os seus marcos papel. Entramos numa dessas lojas e conversamos com o dono. Diz-nos ele que os soldados alemães se têm portado bem, embora estejam saqueando as cidades com as suas compras. Depois de esgotados os atuais estoques, não há jeito de substituí-lo por outros. Ostende, Bélgica, 14 de agosto de 40. Finalmente, às 19 horas, chegaram os nossos automóveis e partimos logo para Ostende, depois de passar por Bruges, uma cidade lendária na qual passei a minha primeira noite na Europa, exatamente há 15 anos. Curioso, pessoal, é que eu, Raquel, também passei minha primeira noite na Europa continental na cidade de Bruges. Eu vinha da Inglaterra, nós atravessamos o Canal da Mancha de Dover, saímos de Dover, na Inglaterra, se não me engano, para Dunkerque, e de Dunkerque dirigimos até Bruges e dormimos lá. Bom, continuando, então, quando entramos em Ostende, fiquei atento para ver as barcaças e os navios que devem transportar o exército alemão de invasão até a Inglaterra. Mas a verdade é que foram poucas as unidades de qualquer espécie que pudemos ver. No porto não havia nenhuma, e apenas poucas barcaças se achavam ancoradas nos canais por trás da cidade. Os alemães reservaram-nos aposentos num hotel cujo nome é Piccadilly. Mais tarde, 15 de agosto, 6 da manhã. Passei a noite toda acordado. Depois que os alemães se recolheram, o proprietário do hotel, sua mulher e a encantadora filha, uma pequena de cabelos e olhos pretos, de 17 anos, serviram-nos algumas garrafas de um ótimo vinho que saboreamos durante todo o tempo. Alguns belgas do local reuniram-se a nós, Fred Oxner, Dick Boyer e eu, e palestramos à vontade. Era tocante ver a maneira pela qual os belgas desejavam a chegada dos aviões ingleses de bombardeio. Parecia até que se esqueciam de que os ingleses podiam atingi-los da mesma forma que aos alemães. Uma senhora belga, cuja irritação agradou-me sobremaneira, se agradar com a irritação, uma senhora belga, cuja irritação agradou-me sobremaneira, explicou que a maior parte dos estragos causados a Ostende, onde as casas em sua maioria estão destruídas, foi obra da artilharia alemã, que continuou bombardeando a cidade muito depois que os ingleses já se tinham retirado. Pouco antes de amanhecer, saímos para dar uma volta na praia. Caía um ligeiro nevoeiro
que encobria um pouco o luar, chegando mesmo a fazer com que as ruínas das casas, situadas ao longo do cais, tomassem um certo ar de beleza. O cheiro da maresia e o bater das ondas faz a gente sentir-se bem. Os belgas continuavam praguejando contra os ingleses por não aparecerem. Como deve ter sido difícil, né, para os belgas, para os holandeses, para os franceses, essa tomada de ter para todos, né, assim como para os ucranianos hoje em dia. Qualquer território invadido sofre muito as consequências, né. Olha, hoje ficamos por aqui e vou continuar agora gravando o próximo vídeo. Até breve.